Oi, paz e graça a todos. Há uns dias atrás, há 2 dias atrás, eu dei um estudo na igreja sobre a transição do ministério de Elias para Eliseu. E fiz assim algumas reflexões sobre essa transição, sobre as comparações, de ministérios que se é possível fazer dentro da escritura bíblica. É claro que, infelizmente, eu não consegui colocar tudo em evidência por causa do tempo. Me ficou muito a dizer fora do tempo da oportunidade em si. Mas é um material que fica assim, usa a expressão de sobra, que dá para fazer reflexões posteriores, inclusive dá até para pregar em outros ambientes, em outras oportunidades sobre esse mesmo fato. Mas eu queria aqui nesse vídeo destacar, em termos de comparação, o ministério de Elias e Eliseu, de um aspecto que eu achei muito importante na meditação, que a reflexão e a meditação ela é muito boa para o nosso psicológico. Tanto Elias quanto Eliseu foram dois grandes homens de Deus, bem reconhecidos no que diz respeito à sua fidelidade a Deus. Porém, eles tinham características diferentes. Elias era um homem solitário e vivia uma luta sem tréguas, sem o reconhecimento no seu período sobre o seu ministério profético. Inclusive, ele era tido como alguém que causava alvoroço e arruaça em meio a Israel, sendo que, na verdade, ele era um representante de Deus e estava ali para trazer o equilíbrio e a paz. Mas ele era uma pessoa que não conseguia ter, Elias, não conseguia ter um bom relacionamento, não conseguia administrar esse lado da vida dele. Ele é um grande homem de Deus, uma grande expressão de liderança espiritual, mas que não conseguia ter uma vida social. Aí talvez alguém vai dizer assim, ou pensar, né? Mas aquele período era de uma grande perseguição contra aquele profeta. E aí a gente vai ter que entender que Eliseu, quando assume o ministério de Elias, ele vai vir sob as mesmas prerrogativas. Ele vai passar pela mesma coisa. Porém, as suas reações serão diferentes, porque a sua vida social ela é totalmente diferente da vida de Elias. Elias, inclusive, por causa desse afastamento de pessoas, por causa de não ter bons relacionamentos de amizade, ele acabou passando o que a gente identifica como um período de depressões, ele constantemente reclamando sobre Deus. No capítulo 19 de 1 Reis, ele faz uma grande queixa a Deus como se ele estivesse sozinho, sendo que o próprio Deus revelou a ele que tinha 7.000 joelhos que não tinham se dobrado a Baal, que também estavam na mesma luta. E é interessante a gente não ver a reclamação desses 7.000 joelhos, que não se dobraram a Baal, mas a gente vê a reclamação da grande expressão de liderança, exatamente por causa de que nós temos que entender que nós precisamos do nosso próximo, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de amizades. E Eliseu era alguém nesse nível. Eliseu era muito diferente nesse quesito de Elias e teve uma vida espiritual, social e seus relacionamentos bem-sucedidos. Não há registro algum de queixas ou de desânimo por parte de Eliseu. E a gente não vai pensar que ele andava de conchavo com os reis. De forma alguma, ele nunca aprovou a ação dos reis. Inclusive, ele cumpriu a missão profética que Deus tinha dado a ele por intermédio de Elias, de consagrar Israel como uma espada para punir Israel, e de Jeú para punir a casa de Acabe junto com Jezabel. Então, ele foi alguém que manteve a postura, mas, no entanto, os seus relacionamentos, né, os seus atos, eles fizeram bem para o seu psicológico.
A gente pode fazer uma escolha na vida, a gente pode ser sempre um homem de Deus ou as irmãs mulheres de Deus, mas e sermos agradáveis a Deus para dar o céu. Mas a nossa vida social depende muito da gente. Não é porque a gente vai ser fiel a Deus que nós precisamos granjear muitos inimigos, que precisamos granjear relacionamentos frustrados. Não é? Tem pessoas que se vangloriam, não, eu sou um crente salgado mesmo, sou um cara diferente mesmo. Mas aí muitas vezes é o tipo de pessoa que quando chega no ambiente, alguém olha, nossa, lá vem o irmão fulano de tal, e as pessoas saem de fininho, porque não gosta de conversar com a pessoa, porque às vezes essa super espiritualidade o torna intolerante, alguém que não as suas palavras não são palavras que nos dessem a satisfação de estar presente nele para poder ouvir as suas palavras. Eliseu tinha o mesmo patamar de Elias, mas ele foi bem mais sucedido porque soube se comportar bem. Todos nós podemos herdar o céu, mas como a gente vai conseguir conviver nos nossos relacionamentos, as nossas aceitações se darão por causa da maneira também de como nós tratamos o nosso próximo, de como nós nos aproximamos e nos relacionamos com ele, sem que isso corrompa o nosso caráter, a nossa moral, a nossa fé. Nós podemos manter tudo isso intacto, e ainda assim sermos pessoas gentis, até porque isso é a chamada do Evangelho para as nossas vidas, de sermos sal e luz, de sermos temperados, de termos o fruto do Espírito, e as qualificações do fruto do Espírito vêm fé, mansidão, temperança, longanimidade, são atributos que nos coloca sobre nós o caráter de Cristo e de conseguirmos sermos representantes do reino de Deus sem sermos desagradáveis às pessoas. É só uma questão de reflexão. Cada um age da sua maneira. A gente pode agir como Elias e se sentir perseguido por todo mundo, se sentir que as pessoas estão jogando indireta pra gente, se sentir que as pessoas estão nos abandonando, e isso ser uma realidade, porque muitas vezes somos nós que afastamos as pessoas da gente, ou nós podemos ser como Eliseu, que mantém os mesmos padrões de Elias. Todavia, a gente sabe distinguir as coisas e assim viver um bom relacionamento com o nosso próximo. Compete a cada um de nós. Então, Deus abençoe. Espero que possa ter compreendido e isso possa ajudar na sua reflexão.